Olá pessoal, Gustavo Reindorf, o seu reprogramador comportamental positivo, escritor, palestrante. Hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo porque é uma data extremamente especial para mim. 14 de dezembro de 2019, o ano o qual eu faço 15 anos que eu lancei a minha primeira obra, que chama-se Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, e realmente foi um grande marco na minha vida. Imagina eu sempre fui um rapaz do fundão, sempre sentei, sempre fui um cara que estudava, mas nada de excepcional. E para mim foi uma grata surpresa quando aconteceram algumas coisas durante esse ano de 2004, que foi um ano muito interessante na minha vida. Eu estava terminando o último ano da faculdade, porque eu tive que adiar alguns sonhos, e aí eu terminei um pouco a faculdade um pouquinho mais tarde, por causa de devidas situações pessoais, profissionais. Eu casei muito jovem, com 21 anos, fui pai com 24. Aí eu tive que trabalhar para sustentar toda a minha família, para eu poder proporcionar vida, pelo menos um pouquinho digna para aquele ser que eu acabei optando de ter, que é a Giovana, minha filha mais velha hoje, que está fazendo 20 anos, e na época ela tinha 5, inclusive eu cito algumas partes do livro, o quanto ela me ajudou a me desenvolver também, e continua me ajudando a me desenvolver. Isso é bem interessante, essa história. Por isso que eu quero compartilhar com vocês em poucos minutos aqui esse livro, que chama Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, que hoje completa 15 anos dessa grande obra. E naquele ano de 2004, eu vivi algumas coisas bem inóspitas, e aonde eu comecei a perceber qual era a minha missão de vida. Comecei a perceber que a gente tinha alguma coisa de diferente, não mais nem menos do que ninguém, mas eu tinha uma certa percepção. E aí essa minha percepção começou a ficar muito mais aguda quando eu vivi algumas situações durante um dia. Meu pai da manhã, com um mecânico muito simples, que ao terminar o atendimento comigo ele me deu um feedback muito bacana, que foi que eu deveria ensinar os mauricinos a como tratar as pessoas mais simples, né? Porque eu trabalhava como propagandista, a gente sempre trabalhava muito bem arrumado na época da indústria farmacêutica, e ele me deu essa dica, né? Essa deixa. E aí eu falei, como assim? Você tá me chamando de Mauricinho? Brinquei com ele e tal, e fui embora. Ele deu risada, a gente se abraçou e tal, fui embora. No mesmo dia, ao meio-dia, teve um médico, um cardiologista muito importante da cidade, totalmente o oposto, né? Se falar de classes sociais, uma pessoa extremamente simples, uma pessoa extremamente letrada. E nesse momento aconteceu algo diferente, porque eu acho que o momento daquele médico não estava muito bom, e ele estava com 10 representantes, pediu para ir embora os outros 5, eu era o quinto, e aí ele deu atenção para os 5 primeiros, mas uma atenção que não é aquela de qualidade. Ele falou, fala aí o que você quer falar em 1 minuto e deixa a tua amostra. E eu falei, ok, então foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e o quinto era eu. Naquele momento eu falei, poxa, eu vou falar o quê? Já tá daquele jeito. Então eu peguei meu cartão, deixei para ele e falei assim, quando o senhor tiver mais de 1 minuto para eu poder falar, ou tiver melhor. Primeiro eu perguntei se ele estava bem, né? É isso que foi a diferença. Eu perguntei se ele estava bem, eu me empatizei com ele, né? Foi algo bem simples de se fazer. E ele falou, tudo bem, tá, fala logo o que você quer. E aí eu falei, deixei meu cartão, quando você tiver em estado melhor, ou precisando de algo que eu possa ajudar de uma maneira mais efetiva, porque eu não consigo passar minha mensagem em 1 minuto, aí você pode me ligar, eu volto a hora que você quiser. E naquele instante eu olhei, eu falei, deu 40 segundos, tá? Então a nossa mensagem já acabou, que você tinha dado 1 minuto, obrigado, tô indo embora. Ele falou, peraí, senta aí. Nesse momento que ele falou para sentar aí, a gente ficou coisa de 1h30 batendo um papo de diversos assuntos pessoais, e também consegui encaixar o assunto profissional. Saí de lá extremamente realizado, ele também. Levantei, na hora que ele foi abrir a porta para mim, ele falou, Gustavo, você devia dar umas dicas para os representantes a como tratar médico de uma maneira diferente. Eu falei, as indústrias farmacêuticas ensinam muito bem os propagandistas. Mas ali, aquele dia, começou a ficar meio estranho para mim, porque de manhã um cara fala uma coisa, à tarde o oposto, socialmente falando, fala a mesma coisa. E aí à noite fui vivenciar uma experiência na faculdade ainda, quando eu fui conversar com o diretor da faculdade a respeito de alguns comportamentos de professores, porque foi pela primeira vez na vida que eu precisava prestar bastante atenção na aula, porque eu não teria mais tempo para ficar estudando. E aí eu consegui fazer alguns questionamentos com o diretor. Eu falei, professores estão começando, outros também estão começando, mas um faz com amor, outro não faz nem tanto com amor. E nesse momento a gente começou a bater um papo a respeito do comportamento do ser humano. E aí eu brinquei e falei, se bobear, eu dou aula melhor que muita gente que está aí. Não me comparando, mas pelo amor de ajudar os outros, isso que é legal. Porque todo mundo tem um intuito de iniciar alguma grande obra pela vida, e a gente sempre tem que começar pelo começo.
E nem sempre no começo é tão bom quanto a gente faz durante o processo e quanto você vai se aperfeiçoando. Foi quando ele me provocou, ele falou assim, então por que você não dá aula? Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou, começa a publicar artigo científico, faz o MBA, mestrado, e assim você se capacita para dar aula. Eu falei, ok. E nesse dia eu não consegui dormir mais, né? Daí eu comecei a ficar pensando um pouco sobre o comportamento, daí durante a semana eu fiquei observando o comportamento das pessoas, por que as pessoas estavam me elogiando, sendo que eu achava que eu não fazia nada do que deveria ser feito, nem pela obrigação, mas o que deve ser feito, porque a gente não tem obrigado, a gente não é obrigado a nada, mas a gente é obrigado a gente ter bom senso nesse sentido, ok? E aí eu comecei a perceber o comportamento das pessoas que andavam ao meu redor, essas coisas todas, o que eu fazia de tão diferente. E eu vi que o que eu fazia de tão simples era muito especial. Foi quando eu comecei a relatar algumas experiências de vida, que deu 10 capítulos, e na verdade eu nunca imaginava que fosse 10 capítulos, porque eu fui discorrendo, né? Como começava o meu dia, como era o resultado dele, e como eu ia dormir. Aí eu levei esse material para o diretor ler, ele falou, nossa... Ele falou assim, leu, ele falou, quantos artigos você escreveu aqui? Eu falei, não é um artigo, é um... Porque artigo tem um início, meio e fim e tal, com conteúdo, eu escrevi uma experiência de vida. Daí uma semana depois ele me ligou, falou, Gustavo, você pode vir aqui? Posso. Aí ele falou, o que você escreveu? Ele falou, são experiências que eu acabei compartilhando, que sempre me traziam um resultado positivo. Sensacional, Gustavo, vamos publicar isso daqui. E aí, isso foi no ano de 2004, ele me ajudou a achar, a fazer correção do texto, essas coisas todas, e aí a gente achou uma editora que nenhuma editora se interessava em publicar algo do tipo na época. E aí eu paguei toda a edição, né? Então a gente fez uma primeira edição com 1000 livros, e eu saí com aqueles 1000 livros embaixo do braço, e fiz um coquetel de lançamento para os amigos, olha que interessante isso. Exatamente no dia 14 de dezembro de 2004, numa terça-feira, onde eu tive a honra de ser prestigiado por várias pessoas. Aqui, ó, escritor faz noite de autógrafos no Galeano. Era um bar em Campinas, muito bacana, que é do meu amigo Paiaro, o cara nota 1 milhão. Era, né, na época, e aí eu pude vivenciar, onde grandes amigos foram lá e acabaram me ajudando, me prestigiando, comprando livros para si mesmo e dando de presente para outras pessoas, e ali foi um início de uma diferença gigantesca na minha vida. Foi ali que mudou toda a minha vida, porque a partir deste livro eu tive o início do interesse de me educar, de me desenvolver, e aí eu fiz um MBA, comecei sim a dar aula, mas não lá na faculdade, eu acabei sendo convidado para dar aula na FGV, na pós-graduação de administração de empresas, foram 13 anos dando aula lá, tudo graças a essa pequena atitude que me trouxe grandes vitórias, e que é exatamente o tema do livro. São pequenas atitudes que trazem grandes vitórias. Não espere coisas grandes para você se sentir feliz ou grato ou que algo aconteça na tua vida. Faça uma somatória de pequenas atitudes, que com certeza a vitória será grande diariamente. Porque você não precisa ser feliz com coisas grandiosas, você tem que ser feliz com pouco. Com poucas atitudes, com um sorriso no rosto, com um brilho no olho, com uma atitude que você nunca esperava que a pessoa fosse ter com você. É gostoso assim, você tenha com aquela pessoa. E essa é a proposta. E aqui então... já foram milhares de cópias vendidas, os primeiros milhares de cópias eu comprei a primeira, aí eu tive a grata honra da Pfizer, na época que eu trabalhava, chegou a mão do diretor da Pfizer, ele comprou para os 1.500 representantes, e numa convenção de vendas que foi lá em Orlando, ele deu de presente a todos. Para mim foi uma grata surpresa, porque eu não sabia disso. A hora que eu cheguei no meu quarto e eu vi meu próprio livro lá, e ó, esse era o primeiro livro, que eu saí tudo com ele embaixo do braço, super simples. Foi um pocketbook, olha como é que eu era. Cabeludo ainda. Tá? Então foi uma grande honra para mim, uma grande vitória ter feito essa pequena obra, que tem um grande impacto. Se você não conhece ainda, procura adquirir. Aí, em 2014, eu editei a segunda edição, tá? Que foi um outro momento bastante importante na minha vida. E no ano passado eu tive a grata honra de ser convidado pela Dragonfly para fazer um novo formato, o conteúdo é o mesmo. E aí a gente conseguiu trazer a terceira edição. Para mim é uma grande honra poder compartilhar isso com você e dizer para você que se eu sou capaz, qualquer um de vocês é capaz também, basta querer, basta prestar atenção em suas pequenas atitudes que trazem grandes vitórias e que você pode fazer sim a diferença na tua vida e agregar valor na vida das pessoas que estão ao redor. Isso daqui é um grande marco na minha vida, por isso que eu fico muito grato de poder compartilhar com vocês 15 anos de vitórias. Eu teria cases e mais cases para poder ficar relatando para vocês
o quanto que isso realmente é poderoso e transformador na minha vida e na vida das pessoas que já puderam ter contato com a minha palestra Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias e com o meu livro Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias. Não espere algo grandioso, preste atenção, tudo que é grandioso começa com uma pequena pedrinha, uma brita, e aí vai somando com areia, vai somando com cal, e daí entra com cimento, entra com o tijolo e aí constrói uma grande mansão. Então vai lá, presta atenção nas suas pequenas atitudes, que com certeza elas vão trazer grandes vitórias. Uma honra demais poder ter compartilhado essa pequena história contigo, que daria para eu fazer um vídeo aí de 1 hora, com certeza, para a gente poder estar falando. Se você tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, entra no meu site, entre em minhas redes sociais, procure saber um pouquinho mais disso e procure sim você se desenvolver. O que você pode fazer de pequenas atitudes que trarão grandes vitórias no dia de hoje, na semana, no mês, no seu ano? Atente-se, você pode muito mais do que você imagina. Eu nunca imaginava que eu pudesse chegar aonde eu cheguei e eu sei que ainda é só o começo de onde eu estou caminhando. Muito obrigado pelo prestígio e carinho de sempre, deixe seus comentários, curta esse vídeo, compartilhe e caso você queira adquirir. Essas duas versões já não tem mais, essa sim, entre em contato que a gente faz questão de enviar para vocês e conheça essa pequena obra que pode fazer um grande impacto na tua vida. Um beijo no coração e a gente se vê por aí.